esqueça do Deus de Abraão. E haverá um homem da casa de Belém, da raiz de Jessé, da casa de Davi. Este homem será Yeshua HaMashiach, ou melhor, Jesus, o Messias. Quando esse homem chegar até a terra, você vai saber quem ele é. E ele vai remir Israel. Ele vai trazer salvação para toda a humanidade. Então Bartimeu cresceu com essa história. O capítulo 53 de Isaías, que Natanael está distorcido. Se você pega a Bíblia do judaísmo, que tem 24 livros, e você abre lá em Isaías, no capítulo 53, você vai ver que eles destinam toda aquela profecia para Israel. Mas o pai de Bartimeu falou: não, vai vir uma Mashiach por aí. Messias vem, ele vai ser o redentor da humanidade, ele vai ser o salvador, é ele que vai ser. Ele sabia dessa história. Ou seja, ele não conhecia Jesus como uma moeda de troca. Ele não conhecia Jesus como Jesus de Nazaré. Ele conhecia Jesus como filho de Davi. Aí o que eu acho interessante é que essa expressão filho de Davi aparece só 2 vezes, pastor Lucas Alberto, só 2 vezes na Bíblia Sagrada. A primeira com Bartimeu, a segunda com a mulher cananeia. O que eu acho interessante é que quando Jesus estava vindo, olhe para cá para que você possa entender. Quando Jesus estava andando, o cego percebe alvoroço, porque ele estava cego, mas os seus ouvidos estavam apurados e a sua percepção estava apurada. Olhe para cá, se você não conseguir ver Jesus dentro do culto, pelo menos escuta a mensagem que algo vai acontecer na tua história. Pelo menos escuta a palavra, porque ele vai entrar. A história diz que a sua percepção estava apurada. E alguém chegou para ele e falou assim: Bartimeu, está vindo um homem aí, não sei não, eu acho que é ele. A história diz que quando Jesus anda, segundo o historiador Plínio, quase 3.000 pessoas à sua volta, e apertando, clamando Jesus de Nazaré: eu quero trocar, eu quero milagre, eu quero uma posição. Quando Jesus passa, aí Bartimeu olha e diz assim: Jesus de Nazaré que nada, o meu pai já me falou quem ele é. Esse homem vem de Efrata, da casa de Belém, da raiz de Jessé, da casa de Davi. Sabe que esse homem é o rei dos reis e senhor dos senhores. Esse homem é o filho de Davi. Aí as pessoas olham e falam: que é isso, rapaz, eu vou querer ver, vou mandar. Quando Jesus passa, ele grita: Jesus, filho de Davi. Jesus para 3.000 pessoas para atender quem não estava no culto. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Diga ao seu irmão: quando você reconhece quem ele é de verdade, ele para todo o culto só para te atender. Quando ele grita: Jesus, filho de Davi, Jesus para. E existe uma revelação no parar de Jesus. Você vai dar essa revelação para o seu irmão, tão forte que ela é. Diga ao seu irmão assim: quanto mais difícil. Não, como profeta, está frio, irmão. Diga ao seu irmão: quanto mais difícil, mais fácil e mais à vontade Jesus fica para operar. Pastor, o Senhor da aula de teologia me prova na Bíblia, eu vou te provar. A história diz que com Bartimeu ele parou porque era só um cego. Com a mulher samaritana ele senta porque ele precisava de redenção sobre a vida dela, e a sede dele era da sua redenção, ou da redenção da vida da mulher. Então a história dela é um pouco mais difícil. Ele senta, e quem se assenta não tem pressa de ir embora. Ele se assenta e começa a dialogar com ela. A história diz que mais para frente Jesus entra dentro do barco, as águas começam a se levantar, o vento fica revolto, as coisas começam a ficar feias. Jesus olha e diz assim: rapaz, aqui está pior do que o cego, está pior do que a mulher samaritana. Eu vou sentar no meio do barco e vou deitar lá no fundo dele. Olha para cá para você entender. Com Bartimeu ele para, com a mulher ele senta, mas é na tempestade que ele deita. Em outras palavras, ele não vai embora tão cedo, meu filho. Ele vai ficar para resolver a sua história. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Diga ao seu irmão: quanto mais difícil, mais tempo ele fica. Ei, é por isso que semana passada eu recebi um convite, pastor Gilberto, e um pregador ligou para mim, amigo meu do ministério, disse: pastor Kleber Araújo, o senhor vai ter que cavar poço naquela igreja, porque aquela igreja é difícil, é glória, é difícil entrar lá dentro. Eu falei: meu filho, quanto mais difícil, mais à vontade Jesus fica dentro da casa, para poder atuar, para poder passear. A história diz que Jesus para quando ele grita: Jesus, filho de Davi. Ele não queria trocar com Cristo, ele não
queria trocar o seu culto com ele. Ele apenas reconheceu quem Jesus é. Quer que Jesus aceite o seu culto? Reconheça quem ele é. É só reconhecer quem ele é que ele aceita o seu culto. Ele apenas reconhece quem ele é. Ele é da casa de Belém, da raiz de Jessé, da casa de Davi. Ele vem de Efrata. Ele é o filho de Davi. Quer ver? Quer ver? Quando ele chama filho de Davi, Jesus para e atende e o coloca no caminho. Agora, o que eu acho interessante é que mais para frente acontece algo muito interessante. Mateus capítulo 15. E é por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. A história nos conta que havia uma mulher cananeia. Lá em Marcos repete essa história. E a história diz que essa mulher ela tem algumas nacionalidades diferentes. Eu acho isso interessante. A Bíblia Sagrada diz que essa mulher ela é cananeia por natureza. Ou seja, ela nasceu oriunda da tribo de Canaã. E o que eu acho interessante é que ela vinha das províncias da Fenícia e era grega. Você vai encontrar pelo menos 3 nacionalidades na vida dessa mulher. Ela era cananeia, ela era fenícia e ela era grega. Pastor, tem como uma pessoa ter 3 nacionalidades? Não, então deixa eu explicar o que a Bíblia diz. Primeiro, ela nasceu nas províncias de Canaã. Então essa mulher era cananeia pelo sangue. E deixa eu entrar um pouquinho dentro do culto dos cananeus para que você possa entender toda a trajetória dessa mulher. Os cultos dos cananeus era assim: havia um deus chamado Moloque que os cananeus adoravam e celebravam. E esse deus Moloque, ele era uma estátua de ferro, ou melhor dizendo, uma estátua de bronze feita de fundição. Havia no seu ventre uma fornalha dentro da estátua. As suas mãos eram estendidas para frente. E as crianças pequenas, quando nasciam, as pessoas pegavam as crianças ainda de colo, ainda antes de completar 2 anos de idade. E segundo o historiador, colocava essa criança na palma da mão da estátua Moloque. Essa criança escorregava e caía dentro da fornalha ardente e era queimada viva. E eles ofereciam todos os seus filhos para o Deus Moloque. É por isso que você vai encontrar lá no livro de Êxodo, Deus falando com Moisés: eu não quero que vocês passem os vossos filhos no fogo de Moloque. Deus estava dizendo: os nossos filhos, herança que eu dei para você, cuide deles, cuide deles. Olha para cá para que você possa entender. Todos os filhos que nasciam oriundo da tribo dos cananeus era jogado dentro da fornalha de Moloque. O que eu acho interessante é que não havia um respeito de pai para com filho, de filho para com pai. Não havia um amor mútuo, não havia uma complexidade de união, não havia uma plenitude de unidade, porque eles pensavam que Moloque fazia entregar os seus próprios filhos à estátua. Agora deixa eu passar para o outro lado. A Bíblia Sagrada diz que essa mulher era por religiosidade grega. O que eu acho interessante é que essa mulher tinha tanta religião para seguir, ela tinha tanta igreja para cultuar, ela tinha tanta igreja para chegar e foi se tornar grega. Sabe como que eram os cultos dos gregos? Deixa eu te explicar algo que você vai se assustar aqui nessa noite. Os gregos cultuavam assim. Eles não colocavam uma estátua dentro da casa, não. Essa mitologia grega é apenas histórica. Eles entravam dentro de um santuário ou de um anfiteatro e eles cultuavam a eles mesmos. O culto dos gregos era assim: eu sou bom, eu sou melhor, eu faço, eu sei mais, eu posso, eu sei de tudo, irmã. Todas as vezes que você vê esse irmão que chega no culto arrogante, esse irmão que chega no culto soberbo, esse irmão que chega no culto achando que é melhor do que os outros, ele está na igreja errada. É grego que está sentando ao seu lado, não é judeu, é grego que está dentro da casa. Graças a Deus que aqui estamos na casa de Deus e só tem filhos velhos aqui nessa noite. Só quem é filho levanta a palavra e não grava no ar. Pega a mão do irmão que está ao seu lado. Diga ao seu irmão: olha que eu conheço alguns gregos por aí. Essa mulher, pastor Gilberto, ela era cananeia. Ela vinha das províncias da Fenícia. E quando ela vai para Jerusalém, ela se torna grega por religião. Ao invés de procurar o cristianismo, ao invés de procurar Deus, ao invés de servir ao Senhor, ela vai ser grega. Sabe o que eu acho interessante? Eu quero entrar na palavra. A mensagem diz que essa mulher tem uma filha. Ela tem uma filha. Não ouvi, ela tem uma filha. Mas espere um pouco. Eu acabei de explicar que os filhos, antes de completar 2 anos de idade, eram entregues na fornalha. Como que essa mulher tem uma filha? Como que essa filha sobreviveu? Como que essa filha não está morta? Porque todo o ato de redenção, de milagre, projeção, de palavra e de quando Deus reverteu a situação dessa mulher, está envolvendo a filha. Ou seja, através da luz do
revelação da palavra, o próprio Deus entrou dentro da estátua, apagou o fogo e disse: essa não morre, essa fica viva, essa não acontece nada, essa vai viver. Olhe para cá, deixa eu te dar uma revelação de Deus aqui nessa noite. Irmão, para de vir para o culto. Pastor, não vou no culto hoje não, porque teu irmão que olha assim para mim me é atravessado, teu irmão que está falando assim, teu irmão que está me caluniando, teu irmão que me olha de lado contra irmão. Olhe para cá, quando é para viver, nem fornalha mata, nem fogo mata, nem dependada mata. Se é para viver, vai ficar vivo. Se é para viver, vai ficar. Pega a mão do irmão que está ao seu lado, diga para ele: quando Deus fala que é para viver, ninguém consegue matar. Essa menina não poderia estar viva, pastor Gilberto. Essa menina deveria estar morta. E por um milagre, essa menina está viva. E o melhor, olha para cá, ela está grande. Glória a Deus. Aleluia. Não era para estar viva. Aí que eu acho muito interessante, a história diz que essa menina é cometida por uma enfermidade. E essa enfermidade, a mulher não acha saída, porque ela vai na religião dos gregos. Os gregos adoravam a si mesmos, mas não tinham poder miraculoso. Então disseram a ela: procure outra igreja, porque essa igreja não tem milagres. Essa mulher não pensa em voltar para os cananeus, porque os cananeus poderiam julgar ela morte, porque a filha não está morta, e poderia matar as duas. Qual é a opção dessa mulher agora? Procurar Yeshua HaMashiach. Sem igreja para ir? Não poderia voltar para as províncias de Canaã, se não seria morta? A igreja dos gregos não resolveu a situação. Diga ao seu irmão: cuidado, ser grego é um problema. Diga ao seu irmão: na hora que as coisas apertam, tem solução. Tem que ir para a igreja de Deus. Oh, glória a Deus. Quando essa mulher sai dos gregos, ela sai louca, pastor Gilberto. E agora muita atenção é pouca, senão você não vai entender a mensagem. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha para cá. Essa mulher, ela vem oriunda dos cananeus. E o que eu acho interessante é que lá em Deuteronômio, capítulo 7, os cananeus fundaram a cidade de Jericó. Então, tudo que acontecia em Jericó, os cananeus ficavam sabendo, porque foi os cananeus que fundou a cidade de Jericó. Eles sabiam o que acontecia tudo em volta daquela cidade. E a história diz que essa mulher, por ser cananeia, ela não tinha referência de culto. Ela não sabia cultuar. Irmão, quando você chega na igreja, você sabe, vamos cantar alguns hinos à harpa, vamos louvar a Deus. Mesmo que você não tenha acesso com Jesus, mesmo que você não tenha relacionamento mútuo com Ele, só de olhar a liturgia do culto, pelo menos alguma coisa você sabe fazer. Você dá um glória, você levanta a mão, você se rende, você se prostra, você tem uma referência. Pastores, essa mulher não tinha referência. Ela não sabia como cultuar. Ela tinha um problema dentro de casa e não sabia como resolver. Ela nunca foi na igreja de Cristo. Ela nunca andou com o Senhor. Ela nunca viu um de seus discípulos. Ela não tinha referência. Ela não sabia como entregar um culto a Ele. Sabe o que ela fez? Ela foi pesquisar sobre Jesus. Como ela foi pesquisar sobre Jesus, ela só conhecia a cidade de Jericó. Em Jericó andava um cego falando para todo lado que tinha um Glória a Deus. Bartimeu. É por isso que eu falei dele propositalmente no começo da mensagem. Bartimeu espalhou em Jericó inteiro. Olha, vocês não sabem, eu estava acabado, mas quando eu reconheci que ele era filho de Davi, ele aceitou meu culto. Quando eu falei que ele era filho de Davi, ele aceitou meu culto. Ele me tirou que eu estava à beira do caminho, me colocou no caminho, me deu vista, fez eu ter percepção, fez eu entender, fez eu ver, me deu uma casa. Aí a mulher, olha para cá, senão você não vai entender. Aí a mulher, ela tem apenas essa referência. Como que Bartimeu fez? Olha, eu não sei. Ele estava à beira do caminho, estava cego. Quando Jesus passou, ela gritou: filho de Davi. Ele aceitou o culto dele, deu um milagre a ele, e ele saiu da igreja glorificando ao Senhor. Ele fez isso. Aí a única referência que essa mulher tem de Jesus é o filho de Davi. Essa mulher não tem outra referência de culto. Ela falou: como que Bartimeu fez? Ele falou: só filho de Davi é. Ele só falou isso. Quando Jesus passa, a mulher vai lá prestar um culto.